Olá, olá, tudo bem por aí? Espero que você esteja ótima ou ótimo. Resolvi contar aqui o porquê que eu resolvi fazer a minha cirurgia de papada, quando foi que essa demanda surgiu para mim. Eu não costumo compartilhar essas coisas, até porque eu trabalho com a imagem e eu tenho muita responsabilidade com o que eu compartilho, porque eu não quero, de maneira alguma, criar demandas. Na medida que a gente traz, na medida que a gente vai compartilhando compras, cirurgias, estilo de vida, a gente sim inspira, a gente cria demandas, a gente cria desejo, e este não é o meu intuito aqui. Então eu vim compartilhar por que eu resolvi, porque quem olha aqui, realmente, a Erika nunca precisou fazer uma cirurgia de papada, correto? Eu sei, mas eu vou te trazer todos os pontos, vou te mostrar em fotos e vou te mostrar ao vivo e a cores o porquê que eu resolvi fazer essa cirurgia, e você vai entender que sim, era necessário. Meu intuito aqui não é que você olhe no espelho e fale, ah, meu Deus, eu também preciso fazer essa cirurgia, porque não. No meu caso específico, a minha cirurgia, a minha papada, a minha questão é genética, então, de fato, não tinha como fugir disso, eu precisava fazer. Então, olha só, essa demanda da minha papada surgiu muito antes, bem antes, tá? De que eu trabalhasse com imagem. Ela surgiu, na verdade, quando eu fui fazer um ensaio fotográfico e um fotógrafo, eu fui fazer um ensaio específico, não vou falar aqui porque senão, né, vão saber quem é. E neste ensaio tem uma foto, vou ver se eu consigo compartilhar ela aqui, se eu recupero. A foto ficou linda, maravilhosa, mas a minha pose está meio assim. E aí, quando eu estou abaixada, a minha papada aparece. Então, eu vi a foto, na hora que o editor mandou, na hora que o fotógrafo enviou para mim as fotos, ele me enviou a editada e a não editada. Então, quando eu vi a foto, a minha foto, eu olhei e falei, nossa, que linda, que perfeita. Na hora que eu dei o próximo clique, eu não sei se era proposital, não sei se ele deixou para que eu escolhesse qual que funcionasse melhor para mim, que eu quisesse usar, mas a verdade foi que ele deixou a editada e a sem edição. Quando eu vi sem edição, com edição, vi o quanto o meu problema era terrível, e eu até então, até este dia, eu realmente não tinha notado. E sim, eu não apontei nenhuma questão para o meu fotógrafo, olha, edita isso, edita uma gordurinha, edita a papada, edita o nariz. Não, eu não pedi para que fosse editado nada, mas quando ele me entregou, essa papada estava extremamente evidente, e ali sim despertou uma necessidade desesperadora em mim de melhorar esse aspecto da papada. E eu comecei desde então. Isso tem, olha só, isso tem mais ou menos uns 6 anos. Então imagina, eu não tomei essa decisão de um dia para o outro, eu não saí desesperada procurando a cirurgia, vou fazer, vou retirar, nada disso. Eu vi que eu tinha um problema e até então eu não sabia como tratar. Dito isso, passado-se o tempo, então o que eu comecei a fazer? Comecei a disfarçar, obviamente. Comecei a disfarçar a minha papada, então todas as vezes que eu tirava foto, eu tentava nunca ficar com a cabeça para baixo, sempre inclinada, para que isso aqui conseguisse disfarçar, e pronto, gerou uma insegurança. Onde é que eu... não importava onde que eu estava. Quando eu vi as minhas fotos, eu sempre pensava que a minha papada ia aparecer. E aí, passado-se o tempo, eu acabei caindo, né, trabalhando com consultoria de imagem, e trabalhando aqui no digital, eu comecei a perceber o quanto essa questão, para mim, ficou ainda mais aparente. Porque todas as vezes que eu ligava a câmera, dependendo do ângulo, dependendo do jeito, a minha papada aparecia e eu ficava extremamente constrangida e envergonhada. Então eu vi que era um problema que eu precisava tratar logo e eu comecei a pesquisar. Então eu fui pesquisar várias formas de fazer essa cirurgia, vi a lipo de papada, dei uma pesquisada, pesquisei com médico, pesquisei com dentistas, pesquisei com um monte de profissionais, mas eu ainda não estava segura com o que eu realmente iria fazer. Depois veio a platimosplatia, vou colocar o nome aqui que eu acho que é isso, que é a lipo e é a cirurgia do platismo, que é o quê? É um corte, é como se fosse aqui, já vou mostrar,
é como se aqui fosse é como se fosse uma diástase. O músculo estivesse aberto e gera uma frouxidão. Então, o que precisava ser feito? Precisava que o profissional fizesse um corte aqui e ele fechasse o músculo para que a pele colasse, tá? E essa cirurgia, esse método foi o que mais fez sentido para mim. E eu comecei a pesquisar incessantemente um profissional, fiz pelo menos umas 5 ou 6 consultas para ver quem que me traria mais segurança, quem que faria essa cirurgia para mim. E teve um divisor de águas na minha vida, que foi a Bárbara. A Bárbara é maravilhosa, é uma consultora de imagem, é uma parceira minha, é uma amicíssima de vida. A gente troca conhecimento da consultoria, troca conhecimento de método. E a Bárbara, ela é extremamente antenada. Eu confesso que essa não é a minha área especificamente, mas a Bárbara, ela é completamente, assim, voltada, focada, porque ela gosta nos procedimentos cirúrgicos. Inclusive, vou deixar o contato dela aqui. Se você quiser fazer um procedimento, entre em contato com ela, porque eu tenho certeza que ela vai te auxiliar. E a Bárbara fez o meu teste. Então, a gente tirou a foto, a gente não dependeu apenas do profissional que faria a cirurgia. Porque é natural que eles vá fazer o que você está pedindo, ou vai apontar, às vezes, até o que não deveria. Então, você precisa ter um direcionamento de um profissional que seja para além do cirurgião, para te falar exatamente aquilo que você precisa. Então, a Bárbara veio nesse momento como um suporte profissional mesmo para mim. E ela pegou, né? A gente tirou as fotos, fizemos todo o dossiê e a gente foi fazer a análise de onde é que estava realmente a minha questão. Porque a gente que faz os processos, né? A gente que é consultora de imagem, a gente tem noção do que funciona, do que precisa ser feito. Então, a gente faz o visagismo, então tem o músculo, tem essa questão aqui, o platismo é esse músculo aqui que segura, né? Então, a gente aprende isso na especialização do rosto, mas você precisa analisar onde é que está o defeito. E a regra, para mim, para minha vida, que eu levo para minha vida é sempre tire, nunca coloque, nunca preencha. Por quê? Porque a tendência é tudo que tem volume cair. É assim com os seios, é assim com o bumbum, é assim com a pele, é assim com absolutamente tudo. Então, eu não queria preencher nada, preencher demais aqui para disfarçar isso daqui. Porque também é um método, também é uma técnica que daria para fazer. Então, eu poderia fazer algo menos invasivo aqui e preencher o queixo, né? Fazer a harmonização aqui, porque eu tenho o queixo recluso, né? O queixo para dentro. E daria para eu fazer isso, mas para disfarçar o suficiente aqui da papada, eu teria que preencher muito, e este não é o meu intuito. Eu gosto do formato do meu rosto, eu gosto do modelo do meu rosto, então eu queria apenas que tratasse isso daqui, e futuramente, depois que eu me adaptar, depois que eu analisar o meu rosto da forma que ele está, aí sim eu verifico se é necessário fazer um preenchimento de alguns ml, acredito que é 1 ml, 2 ml no queixo, eu realmente vou precisar, porque ele é menor, né? Então, quando a gente pega o ângulo, já vou mostrar meu rosto, o ângulo de lado, você vai perceber que a gente tem isso. Então, a Bárbara, ela fez os testes, né? Então, colocou lá no teste, no aplicativo que ela tem, me mostrando onde é que a gente poderia fazer esses ajustes, se a gente tirasse a papada, se a gente acrescentasse só o queixo. Então, eu fiz vários testes, foram 6 anos. Então, nos últimos 2 anos, eu estive extremamente aplicada a tomar essa decisão e a pensar da melhor maneira de como fazer essa cirurgia. Por isso que eu estou falando e estou reforçando isso para te mostrar que não é uma decisão que a gente toma de uma hora para outra. Não é uma decisão que você pode acordar e falar, eu vou fazer isso daqui. É uma coisa que te incomoda? Analisa. Tem solução? É só uma neura? Não importa. Você precisa estar muito ciente, porque é um procedimento que vai mudar o seu rosto, vai mudar o formato, né, do seu rosto, e é importante que você esteja muito segura com essa decisão. Então, foi por isso que eu tomei essa decisão de fazer a cirurgia. Depois que a gente fez todos esses testes, depois que eu vi todas as aplicações, que eu vi como realmente ficaria, depois que eu procurei um cirurgião que me passou a segurança necessária, eu resolvi fazer. Então, este é o primeiro vídeo da série. Eu vou fazer a cirurgia já. Vou soltar esse vídeo depois que eu fizer.
E aí eu venho mostrando o dia da cirurgia, o processo de recuperação e o resultado. Então eu vou documentar tudo aqui para vocês acompanharem. Então vamos lá. Escolhi este cenário porque com a roupa branca e o fundo escuro a gente consegue ver melhor o formato do rosto. Então quando você olha de frente, eu não tenho nenhuma questão, tá? Eu, Érica, gosto do meu perfil exatamente desse jeito. Eu tenho o rosto com as linhas mais retas. Então aqui, pra mim, não é um problema. Mas quando a gente vira de lado... Peraí. Ó. Assim, ainda não é um problema. Mas, ó... Aí você vai falar assim... Mas, Érica, todo mundo que abaixa o queixo fica assim. Não, não é o que eu quero. Então, vamos lá, ó. Se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim. A única forma que tem da minha papada não aparecer é eu realmente fazer a inclinação assim, ó. Aí você consegue perceber que o meu rosto tem, já tem as marcações, tanto que eu nem passei contorno, mas ele é bem marcado, mas aqui, ó. E aí eu consigo te mostrar aqui, ó. E tem a gordura. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Então, é isso aqui que eu vou tirar, ó. A frouxidão. Eu já tô com 37 anos, então isso me incomoda muito. E eu vou tirar fazendo a lipo, criando uma fibrose, para que ela tanto marque aqui, quanto ela cole essa pele, tirando essa gordura, ó, lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. E aí, para finalizar, que é um ponto muito importante, eu uso franja. E um dos motivos, eu amo meu cabelo com franja, não é um problema, mas um dos motivos de eu usar bastante a franja é para disfarçar isso daqui. Ah, Érica, não disfarça, tudo bem. É a forma que eu lido e que eu acho que está disfarçando, mas então eu uso a franja porque eu chamo toda a atenção para a área mais central do meu rosto e não necessariamente a parte inferior, né? A gente tem 3/3 e aqui eu sinto que com a franja eu chamo mais atenção para a área dos olhos, tanto que depois que eu descobri a minha papada, isso começou a me incomodar ainda mais, eu parei de passar batom. Por quê? Batom escuro e batom vermelho, porque eu acho que eu chamo atenção para a minha área, para o meu terço inferior, chamando os olhos exatamente para uma área que eu não quero. Inclusive, todos esses pontos são pontos de estratégia de consultoria, onde a gente disfarça o ponto que a gente não gosta, trazendo um outro ponto focal. Então, aqui no meu caso, ponto focal, eu gero na franja para que todo toda a concentração de atenção fique aqui. Então é isso, espero que você goste deste vídeo, espero que você se sinta próximo aqui, e se você tem alguma questão com a sua imagem, eu entendo perfeitamente. Quero dizer que depois dessa questão minha, sempre em atendimentos, quando uma cliente traz para mim, eu tenho problema com o meu nariz, eu tenho problema com a minha boca, eu tenho problema com a minha orelha, não importa, eu acolho, porque não é sobre o que o outro acha, é sobre como você se vê. É como você se sente com aquela questão. Então eu acolho e vejo como que a gente pode fazer para sanar ou para diminuir o impacto daquela questão que traz na gente insegurança, porque não dá para a gente negar que isso sim deixa a gente inseguro. Então, um ponto importante também é que às vezes você precisa de um acompanhamento quando você tem uma questão para você saber se realmente o problema, o ruído, vem daquele ponto que você realmente acha. Então, por exemplo, eu, no caso, estou com a papada. Para mim, o maior incômodo é a papada, mas poderia ser que esta questão não vem necessariamente da papada. Poderia ser um outro ponto, poderia ser
o nariz, poderia ser a mandíbula, poderia ser, enfim, poderia ser outra coisa que causasse naturalmente isso daqui. Então, por isso que você precisa de um profissional que te auxilie, que te oriente, que te abrace, para avaliar com você o ponto que realmente é crítico e que precisa ser considerado ou que precisa ser reajustado. Então, ter esse acolhimento e não fazer isso sozinho é realmente muito importante. E estamos aqui juntos, já já eu venho com o resultado, eu estou muito feliz. A cirurgia já está marcada, está super próximo e já já eu venho aqui igual uma múmia, felicíssima para contar como que foi, cheia de esperança e feliz, com muito mais autoestima, afinal é com isso que eu trabalho. Vou postar o processo e o restante dos vídeos aqui, a partir de agora. Se inscreva, curta, compartilha com a sua amiga que ela acha que também tem papada, que tem algum problema com a imagem. Compartilha, porque a gente vai utilizar esse canal aqui para dividir com muito mais amor, carinho, pessoalidade as nossas questões. Então, aguarde seu depoimento e vamos conversar. Um super beijo e até lá!